fazer a nossa oração. Alguém quer fazer a oração para a gente começar? Sim? Não? Quer fazer a oração, Joana? Letícia? Não? Então tá, então vamos fazer. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por essa aula que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pela saúde que temos, pela saúde dos nossos familiares. E pedimos a Ti, Papai, os familiares, os nossos amigos, entes queridos que se encontram hospitalizados, que se encontram doentes, que o Senhor vá de encontro com as necessidades de cada um, venha restabelecendo a saúde, operando cura, operando milagres, Paizinho, para a restituição o quanto antes dos teus filhos, Paizinho, que eles venham estar bem, no nome do Senhor Jesus. Pedimos a Ti que o Senhor conduza a nossa aula, que seja tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo. Que as crianças venham aprender mais do Teu amor, do Teu cuidado conosco e também da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Vou colocar o versículo aqui. Bom, nosso versículo está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, que diz: Orai sem cessar. Aí nós pensamos, como assim orar sem cessar, né? Oi, Joana, pode falar. Eu sei o significado orar sem cessar. Pode falar então. Não parar de orar. Isso, não parar de orar. E é possível a gente não parar de orar? Não é possível a gente não parar de orar? É possível que a gente ore em todo o tempo? O dia todo? Não. Oi. Quando você estiver saindo, você me liga, então, que eu vou te pegar. Por quê, né, que não é possível? Porque nós temos nossos afazeres, nós temos que tomar banho, às vezes a gente pode, né, durante o banho orar. Tudo bem. Mas e dormindo? A gente ora? Tá difícil a gente orar quando tá dormindo, certo? Porém, o que nós entendemos por oração? O que é orar? Pode falar, Letícia. Orar é falar com Deus. Isso, falar com Deus. Estabelecer comunicação com o Senhor, né? Quando eu estabeleço uma comunicação com o Senhor, eu estou num relacionamento com o Senhor. Se eu estou num relacionamento com o Senhor, então eu e o Senhor, nós somos, um só. Estamos unidos, certo? Se eu oro ao Senhor, eu estabeleço essa comunicação com Ele, eu faço essa ligação com o Senhor, eu consigo ficar ligada com Ele, eu consigo ser uma pessoa só junto com Deus. Mas eu não consigo ficar orando todo o tempo. Mas o que acontece? Quando a gente conhece alguém e a gente conversa com ela pela primeira vez, a gente vai demorar para esquecer da pessoa. A não ser que a gente não veja mais a pessoa, a gente vai esquecer dela, certo? Mas se eu vejo a pessoa hoje e amanhã eu vejo de novo, eu vou me lembrar, não é verdade? E como que eu vou perder a ligação com o Senhor se eu estiver orando todos os dias? Eu não vou perder, certo? Então essa oração, ela vai me ligar no céu, vai ligar o meu pensamento com o pensamento do Senhor. Eu vou estar ligada com o Senhor. Eu vou agradecer a Ele, eu vou dizer que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é o meu papai querido. Eu vou dizer que eu sou filha dele, que eu o amo muito. Eu vou pedir as coisas que eu preciso. Isso vai fazer com que durante o meu dia eu me lembre que eu dependo do Senhor. Quando eu estou orando, eu não estou apenas conversando, eu estou dizendo, olha, Senhor, eu preciso do Senhor. Porque se nós não oramos, isso quer dizer que eu não dependo de Deus, que a minha dependência não está nele.
E isso é muito triste, porque eu preciso estabelecer essa relação com o Senhor e eu preciso declarar que Ele é o dono da minha vida, não é verdade? Se Ele é o dono da minha vida, quando eu oro e me coloco na presença dEle, então todas as coisas na minha vida vão ser guiadas pelo Senhor. Isso é uma constante oração. Isso é uma oração que não acaba. Por quê? Porque o meu pensamento está ligado com o pensamento de Deus. E aí eu faço uma coisa melhor ainda, eu leio a Bíblia. O que a Bíblia vai me trazer? A revelação daquilo que Deus quer de mim e daquilo que eu sou para Ele. Então eu vou entender quem Deus é e quem eu sou para Ele. Então nós vamos ter essa comunicação, esse relacionamento. E o orar sem cessar, ou seja, orar sem parar, não quer dizer que eu preciso ficar falando com Deus o dia inteiro, toda hora, mas em pensamento eu vou estar ligada com o Senhor. Amém? Então é mais sobre isso, ok? Vamos lá. E aí, falando de oração, nós vamos falar da oração que Jesus nos ensinou a orar. Qual é a oração que Jesus nos ensinou? Olha só. Aqui vão aparecer algumas frases escritas em amarelo e eu vou pedir para vocês também, além do versículo, copiem essas frases em amarelo, quem está com o caderno. Se tiver alguém que não está com o caderno hoje, ou que por algum motivo esqueceu de pegar, ou que não está na sua casa com o caderno, eu vou mandar para a professora, ela vai encaminhar para o grupo de vocês, e aí vocês podem copiar depois, tá bom? Então, o que estiver em amarelo, eu vou colocar, vou escrever. Vou escrever uma frase, na outra linha escrevo outra frase, tá? Uma frase em cada linha, ok? São pontos importantes da oração que Jesus nos ensinou. Qual é essa oração? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela está na íntegra dela, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13, tá? Aí, ela começa dessa forma, ó. Assim, lá em Mateus 6. Portanto, ó, tá? Essa dizendo assim, nosso que estamos O quê? Tá me ouvindo? Bem ruim. Tá ruim? Tava ruim, mas agora eu acho que tá bom. Se tiver ruim de novo, qualquer coisa levanta a mão. Se tiver ruim. Ok. Oi, Joana, tá me ouvindo melhor? Sim, muito melhor. Vamos lá, então. Olha só. Então, primeiro ponto aí que nós precisamos anotar da oração que Jesus nos ensinou, dizer o que Deus é. Tá? Anotem aí. Por que Jesus acha importante nós dizermos quem Deus é? Edgar, pode falar. Professora, eu não tô ouvindo, eu só ouvi. Falou que eu ouvi falando, se foi Letícia, falou, se não estiver ouvindo, levanta a mão. Ok. Você está me ouvindo agora? Bem baixo. Tá baixo? Tá, vou tentar falar mais alto, tá bom? Certo.
Vamos lá, então. Bom, e Jesus, então, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Por quê? Porque nós precisamos dizer quem Jesus é, quem Deus é. Quem Deus é para nós? Nosso Pai, ele está nos céus. Então, o que eu preciso declarar com a minha boca? Que Deus é o meu Pai e que ele está no céu. Porque eu preciso saber com quem eu estou falando. Entende? Pai, ele está no céu. Aí Jesus continua: santificado seja o teu nome. Qual dessa frase? Eu preciso dizer que ele é santo para adorar a Deus. Dessa forma, eu estou adorando a Deus, dizendo que ele é santo, que ele é bom, que ele é grande. Isso é adorar a Deus. Ok? Depois de eu entender quem Deus é e eu adorar a Deus com o meu falar, eu vou fazer o quê? Olha só como Jesus falou: venha o teu reino. Vontade assim terra. Entendo que é importante fazer a vontade de Deus. Aí sim, olha só, Jesus orou assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque ele pediu por uma necessidade. Então, ele nos ensina a apresentar as nossas necessidades. Mas nós só apresentamos as nossas necessidades, ó, depois de tudo isso aqui, ó. Depois de nós dizermos quem Deus é, de adorar a Deus, de dizer que o importante é fazer a vontade de Deus, aí sim eu vou apresentar as minhas necessidades. Então, nós vamos apresentar também para Deus as nossas necessidades. Para o quê? Para que Ele possa suprir. Só que eu não vou apresentar as minhas necessidades dizendo: olha, Deus, eu quero um pãozinho desse, igual esse aqui que a professora colocou esse desenho aqui, porque eu preciso comer. Se você precisa comer, não necessariamente você precisa de um pão desse. Talvez você precise de um pão menor, ou talvez um pão maior. E se Deus quiser te dar um banquete e você pedir um pãozinho desse, você acha que ele vai te dar um banquete? Provavelmente não, provavelmente ele vai te dar somente o que você pediu. Por isso é importante que a gente apresente as nossas necessidades como elas se apresentam para nós. Ah, eu tenho necessidade de comer, então vou pedir para Deus providenciar algo para eu suprir essa minha necessidade. Então eu vou dizer: Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso de provisão, eu preciso de algo que satisfaça, que me alimente. Eu preciso de um alimento. E aí Deus vai ver qual é a melhor forma e qual é aquela que você precisa naquele momento, tá? Depois disso, Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Essa frase também ela pode aparecer dessa forma: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque dívidas e ofensas é como se estivesse falando de uma falha, de uma falta que nós temos com alguém ou que alguém tem conosco. Alguém falhou conosco ou nós falhamos com alguém. E essa falha precisa ser corrigida. Então, o que Jesus coloca aqui? Nos perdoa, assim como nós também perdoamos. Por quê? Porque na mesma medida que eu perdoar, eu vou ser perdoada. Então, eu preciso me atentar ao perdão. Não basta apenas eu perdoar quando eu quero, mas eu preciso buscar o perdão. Buscar, querer perdoar. Como que eu vou fazer isso? Ah, essa pessoa me feriu. Sabe o que eu posso fazer por ela? Eu posso orar por ela. Ah, mas eu vou orar por uma pessoa que me fez mal? Exatamente. Na Bíblia diz: olha, orai pelos vossos inimigos.
Nós precisamos orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que nos fizeram mal, para que nós possamos buscar essa forma de perdoar. Então, é importante nós pedirmos e liberarmos o perdão, porque senão nosso coração vai ficar como esse daí, ó, carrancudo, cheio de remendinho para lá, remendinho para cá, isso não é legal, né? E como nós perdoamos, olha o que vai acontecer conosco. Nós que éramos aqui esses passarinhos na gaiola, de repente, estamos livres para voar, para ir para o céu, para ficar mais alto, para ir mais alto com o Senhor. Bom, vamos lá. Pedi perdão, liberei o perdão, então agora eu vou pedir por mim. Não nos deixe cair em tentação. O que é isso? Jesus está falando, olha, vocês precisam fugir da tentação. Não procurar ser tentado. Se eu vejo um caminho ruim, eu não vou passar por ele, eu vou passar por um caminho bom. Eu vou tentar escolher um caminho bom para mim. Né? E como que eu vou escolher esse caminho bom? Muitas vezes nós estamos lá, ó, pelo caminho da vida, e aí nós vemos um caminho cheio de obstáculo, só que é um caminho que condiz com aquilo que Deus espera que nós andemos. Mas aí eu vejo que tem um monte de gente indo por um outro caminho e tá dando tudo certo. Ah, eu vou por aqui também. Será que eu agi correto? Será que esse caminho vai me levar para um lugar bom ou vai me levar para um lugar ruim? Olha só, aqui é o caminho da destruição. Será que isso vai ser bom? Só que na hora que a gente está indo, a gente não enxerga, porque tem muita gente lá. Olha o tanto de gente que tem. Ah, tá todo mundo indo para lá, eu vou também. Será que isso vai dar certo? E quando chegar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou cair. Isso vai ser bom? Não, não vai ser bom. Agora, se eu escolher o caminho da vida, tem escadas, né? Tem vários degraus, tem uma porta estreitinha, tem um caminho bem fininho ali, ó, bem difícil de passar. Mas se eu olhar para frente, eu vou chegar aonde? Na cidade celestial, que é onde Deus está nos esperando. Então, vale a pena. Vale a pena eu andar por esse caminho, buscar um melhor caminho, buscar a forma correta, a forma de adorar a Deus, né? Vale a pena. Vale a pena nós seguirmos o caminho de Deus. Quando eu escolho andar pelo caminho de Deus, nem sempre isso quer dizer que as tentações acabaram, que os pecados vão cessar. Então, Jesus diz assim, ó, livra-nos do mal. Então, ele ora assim, não nos deixe cair em tentação, ou seja, não nos deixe ir para o caminho mal, e nos livra do mal. Por quê? Porque nós precisamos sempre pedir proteção para Deus, porque nós não estamos livres de sermos atingidos pelo mal. Pelo contrário, o mal ainda continua ali. E ele pode nos alcançar. Oi, Letícia, pode falar. Se eu não... Bom, ninguém gosta de ir para um lugar onde aqui essas pessoas estão indo no caminho da destruição. Se eu fosse essas pessoas, seria tudo pro caminho, eu iria tudo pro caminho do céu. Porque no céu tem muita coisa boa. No céu diz que tem, lá na Bíblia diz que tem umas ruas de ouro, tem um monte de coisa boa, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Agora no caminho da destruição vai ter tudo isso, vai ter fogo, vai fazer esses dentes ficar assim, ficar se mexendo pra lá e pra cá, vai ter choro, vai ter dor, vai ter briga. Isso mesmo. Isso é que eu não quero. Ninguém quer. Só que o que acontece? Às vezes, o mal vem e ele dá, sabe, ele dá uma enfeitada naquilo que é ruim. Porque aquilo que é ruim, a gente não vai querer mesmo, né? A gente vai olhar uma coisa ruim e falar, isso aí não é pra mim. Mas o mal, o que ele faz? Ele enfeita, ele coloca uns adereços, uns enfeites ali e deixa as coisas muito
muito bonitas, um caminho muito legal. Ah, olha aqui, pode vir, ah, é mais fácil de andar aqui, não sei o quê. O que acontece? Às vezes a gente se deixa levar por essas facilidades ou por essas belezas que ele coloca no caminho, e aí a gente acaba indo, sem nem imaginar que nós estamos indo por um caminho que é mal. Por que então como que nós podemos então fugir da tentação, se nós não conhecemos? Nós precisamos sempre pedir proteção para Deus. Por isso que Jesus falou, mas livra-nos do mal. Porque nós precisamos sempre estar revestidos de oração e buscar em Deus ser protegidos por Deus, né? E às vezes vai acontecer que nós vamos estar lá naquele caminho mal e aí a gente vai olhar e falar, poxa vida, eu entrei num lugar que não era para eu ter entrado. Puxa vida, eu fiz isso. Nossa, a minha mãe tinha me falado que isso não agradava a Deus. E agora eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo? Eu não queria fazer isso, desagradar a Deus. O que aconteceu comigo? Eu estava lá naquele caminho ruim, mas eu entendi. Então, o que aconteceu comigo? Eu me arrependi. Gerou em mim um arrependimento. Quando há arrependimento, eu volto. Eu volto lá para a cruz e eu digo para Jesus, Jesus, me lava com teu sangue porque eu pequei. Lembra do plano da salvação? Volta lá para Jesus, você vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro novamente. Por quê? Porque aí você vai ter o seu coração limpo. Isso é o fruto do arrependimento verdadeiro, tá? O perdão dos pecados. E aí eu posso continuar o meu caminho da vida. Continuar pelo caminho correto. Foi esse o motivo do sacrifício de Jesus na cruz. Tá bom? Vamos lá. Bom, já fugi da tentação, pedi proteção para Deus. E aí depois, no final, Jesus diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que Jesus está fazendo aqui? Nos ensinando a render louvor a Deus. Como que eu vou render louvor a Deus? Cantando louvores ao Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele é bom e agradecendo, sendo grato ao Senhor, sinal de gratidão a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. Isso é o louvor, ok? Vamos lá então. Ó, não se assustem. Aqui, esses são todos os pontos que nós precisamos anotar. Tá aqui. 8 pontos. Primeiro, vamos lá. A oração do Pai Nosso, então, ela traz 8 pontos importantes para nós nos lembrarmos. Primeiro, dizer o que Deus é, adorar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus, apresentar as nossas necessidades, pedir e liberar perdão, fugir da tentação, pedir proteção para Deus e render louvor a Deus. Esses são os pontos importantes que a oração do Pai Nosso nos traz. Se nós colocarmos todas as nossas orações nesses 8 pontos aqui, nós vamos fazer uma oração completa. Não sendo só a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração completa, tá? Por isso que nós chamamos ela de oração completa. É a oração universal dos cristãos. Porque ela traz tudo para nós. Tudo isso daí que é importante a gente colocar numa oração. Ok? Terminando de copiar, vocês me avisam. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Algo que não tenha entendido muito bem, que queira retomar? Vamos lá, que essa é a hora de falar. Ah, Letícia está dizendo que ela ia pensar assim, na aparência, né? A luz é Deus e sem luz é o diabo, verdade. Mas é que nós precisamos nos atentar, Letícia, que às vezes as coisas de Deus, elas são muito boas. Mas o diabo, ele é um imitador, então ele imita, né?
O mal, ele imita as coisas de Deus e às vezes ele torna as coisas bonitinhas. Ele pode fazer as coisas brilhantes para poder nos atrair. Como que são essas coisas brilhantes? Ah, vai ter um caminho brilhante lá? Não necessariamente. Às vezes você vai ver um colega seu fazendo algo muito errado, roubando alguma coisa, falando, ó, vai lá vamos supor, né? Eu já vi isso acontecer perto da minha casa. Ah, uma criança vai lá no mercado, pega um doce e sai como se nada tivesse acontecido. É certo? Não, isso não é certo, é errado. Aí chega lá na frente e fala assim, ó, você quer doce? É facinho, é só você ir lá, pegar, ninguém vai ver. Aí a criança pensa, ah, é muito fácil, né? É verdade, só um doce. Aí vai lá e pega também. O que uma fez com a outra? Influenciou. Não é verdade? E aí, às vezes isso acaba parecendo muito fácil, parecendo não tão errado, mas na verdade a gente sabe que é errado. Isso não é bom. Outra coisa, matar a aula, né? Às vezes tem criança que acostuma com esse hábito de matar a aula, de não ficar dentro da sala. É correto? Não é correto. Mas às vezes isso acontece com frequência. Aí os outros vêm e falam assim, é fácil, vamos lá também, vamos matar a aula também. E aí é onde a gente acaba pecando também junto com os outros, tá bom? Então, o mal, ele se apresenta de várias formas. Terminaram de copiar? Letícia está copiando? Tá. Muito bem. Alguém mais quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Tá. Eu vou deixar aqui na tela para a Letícia terminando de copiar. Vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar? Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por essa aula. Obrigado pela tua provisão, pelo discernimento que o Senhor nos deu, Paizinho, para compreender que tudo nós devemos ao Senhor e que nós precisamos sempre nos manter em oração para nos manter conectados com o Senhor. Nós te agradecemos por essa instrução, por esse entendimento que o Senhor nos deu neste dia. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe no nosso final de dia, nosso fim de semana, que o Senhor abençoe nossos familiares, nossos entes queridos. No nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, pessoal. Lele, terminou? Ok. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, tá?